O ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, é alvo de denúncias de assédio reveladas pela organização não governamental Me Too Brasil. Segundo o comunicado, as vítimas foram atendidas por meio dos canais de atendimento da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico. A denúncia resultou na demissão do então ministro e tem sido apurada por órgãos do governo federal. O caso trouxe o tema à tona que pode ocorrer no ambiente de trabalho, mas afinal, o que é assédio sexual? Como combater esse tipo de comportamento? Como acolher as vítimas? Como averiguar aí o teor dessas denúncias? São algumas das perguntas que nós vamos tentar responder no Estúdio Câmara de hoje, que recebe aí a presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB Campinas e também dos Direitos das Mulheres da OAB. É um nome grande aí essa comissão. Mais uma vez a Jaqueline Gachê está aqui com a gente, seja bem-vinda. E hoje, pela primeira vez participando aqui do programa Estúdio Câmara, a terapeuta Lidiane Pavani. Seja bem-vinda também. Muito obrigada, prazer estar aqui. A gente pegou como gancho, claro, o caso do ex-ministro, mas a gente percebe que existem aí números que tratam disso. Jaqueline, fala um pouquinho para mim o que é, né, no campo do direito, caracterizado como assédio sexual. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigada pela oportunidade e pelo espaço para falar sobre esses assuntos que são de extrema importância, Mirna. Bom, eu acho que é extremamente importante a gente esclarecer o que é o assédio sexual, porque a sociedade, as pessoas fazem uma confusão muito grande e misturam três tipos de crimes sexuais que existem no Brasil, que são o assédio sexual, a importunação sexual e o estupro. O assédio sexual, ele acontece no ambiente de trabalho, existem decisões que já admitem a ocorrência também em ambientes acadêmicos, mas são condutas reiteradas, é uma espécie de constrangimento com conotação sexual, com o objetivo de obter uma satisfação sexual, né, do agente, do agressor. E é diferente desses outros dois tipos que eu falei. A gente chama tudo de assédio, né? Normalmente a gente escuta na TV, fui assediada, mas é diferente. Então o assédio sexual, ele acontece no ambiente de trabalho ou em algumas situações em ambiente acadêmico, ambiente escolar também. A gente fez uma breve pesquisa, o assédio sexual, ele tem, qual é a diferença dele, por exemplo, no caso de importunação sexual? O primeiro ponto é aonde ele ocorre, né? Então, o espaço, o ambiente. O assédio sexual, em regra, é praticado por alguém que está numa posição hierarquicamente superior à da vítima. Não existe um gênero específico para ser vítima, então tanto mulheres quanto homens são vítimas de assédio sexual. E a importunação sexual, a distinção é muito sutil, porque a prática, a atitude, ela é praticamente a mesma. Só que a importunação sexual acontece fora do ambiente de trabalho. Então, é aquela cantada no ônibus, na rua, ou numa festa, um toque indesejado, fora do ambiente de trabalho. É a mesma atitude, mas o local é o que distingue. Eu não queria falar, porque a gente não está aqui se atentando ao caso lá de Brasília, dos ministros, mas no caso, o pivô ali foram 2 ministros. Isso ainda é assédio sexual, mesmo eles tendo o mesmo, porque aí não tem uma questão hierárquica. Sim. Nós temos 2 tipos de assédio sexual, o que acontece verticalmente e o que acontece horizontalmente. O que acontece verticalmente exige essa posição hierarquicamente superior ou uma posição que pode causar prejuízo diretamente ao assediado ou à assediada. E o assédio que acontece em linha horizontal acontece entre pares, em pessoas que ocupam dentro do ambiente de trabalho posições iguais, que não têm essa hierarquia, porém a conduta pode de algum modo gerar algum prejuízo, independentemente da existência ou não dela. Compreendo. Então, agora a gente vai dar as boas-vindas, então. A Lidiane, seja bem-vinda. Obrigada. E já me fala, Lidiane, você que é terapeuta, já teve casos de atendimento de assédio sexual? Como que essa pessoa chega, ela já entende de cara que ela sofreu esse assédio, ou não, às vezes demora para ela entender o que está acontecendo? Como geralmente tem esse tipo de
digamos que, de reação da vítima? Sim, né? O assédio sexual é quando a vítima chega a procurar ajuda, é porque ela realmente já viu o que aconteceu e o assédio, ele é recorrente. Então, diferente da importunação, que é uma única vez ali, não, o assédio, ele é frequente. Então, ela tá no ambiente de trabalho sempre passando por aquilo, né? Então, isso acaba levando a baixa autoestima, a um burnout, a uma depressão, né? Então, assim, existem várias consequências desse assédio para a vítima, né? Sim. E ela acaba se sentindo ainda culpada pelo ocorrido. Sim, então, por exemplo, geralmente essa vítima, quando chega num momento até terapêutico, chega no seguinte sentido: eu já denunciei, preciso trabalhar isso, ou eu não estou sabendo lidar com isso, não sei se eu denuncio, não sei se eu sou culpada, não sei o que eu faço, não sei se eu mudo, peço para mudar de salas, peço para mudar a vestimenta. Qual é esse contexto? Então, a maioria das pessoas que chegam nunca denunciam. Sempre há o medo, né? Porque elas dependem do trabalho. Então, por isso que acontece muitas vezes o assédio, pela posição, né? Então, como ela depende do trabalho, ela acha que ela necessita, às vezes, de estar ali até que ela encontre um outro trabalho para ir embora. Mas a hora que ela percebe isso, a autoestima dela já está lá embaixo. Depressão e muitas outras coisas assim que acabam levando ela até a querer se excluir do meio social. Sim. Então, você percebe assim uma improdutividade no trabalho. A queda no trabalho é grande demais, sabe? Então fica difícil para a vítima lidar com a situação de ir trabalhar todos os dias. Entendi. Jaqueline é advogada, né, como a gente já falou aqui, mas a gente sabe que ela tem uma larga experiência na questão também, que a gente fala muito da questão cultural. E geralmente se fala... o assédio é quando a mulher tal, e você já explicou que não, pode ser de ambos os gêneros. E quando se percebe, no entanto, a gente tem aí, a maior parte de vítimas, mulher, homem. Qual que é o diagnóstico que é feito no geral? Segundo os dados do último Anuário de Segurança Pública, a maioria das vítimas é mulher, e isso para qualquer time de conotação sexual. Então, tanto no caso do assédio, quanto no caso de importunação e no caso de estupro, sempre a grande maioria é de mulheres, apesar de acontecer com homens. Tá. Além disso, no caso do assédio sexual, como acontece no ambiente de trabalho, a gente está falando de mulheres de mulheres mesmo, né? Não estamos falando de crianças e adolescentes, né? Sim. E aí, Mirna, como eu sempre digo, e você até trouxe, né, agora, a questão cultural, isso tem uma ligação também ao imaginário da sociedade de que o corpo da mulher é público, de que nós somos... que tudo pode ser dirigido a gente, pode-se falar da nossa sexualidade, pode-se falar do nosso corpo, qualquer conduta nossa um pouco mais... simpática, vamos usar essa palavra, faz com que a sociedade acredite que nós estamos sendo permissivas. E essa é uma grande questão. Se não existe consenso, é assédio. Se não existe consentimento, é importunação, é estupro. E por isso, a grande maioria das vítimas é mulher, por uma questão cultural mesmo. Agora, até por conta desse medo do assédio, algumas corporações tinham, eu não sei se ainda tem, essa política de que não pode haver relacionamento entre funcionários no ambiente de trabalho, né? Começou a namorar o funcionário, começou a namorar, um dos dois tem que sair. Isso já tem sido superado até por conta desse entendimento que, não, um começou a namorar o outro, existia um consentimento naquele relacionamento. Como isso tem sido visto pelas corporações? De maneira geral, se a gente for pensar em grandes empresas, multinacionais, grandes corporações, eu acredito que essa postura tem sido alterada. Porque hoje a gente fala de empresas que, inclusive, constituem parte da equipe, formam parte da equipe, para que essas pessoas recebam essas denúncias. Então já existe uma política de combate ao assédio sexual nesses ambientes. Só que a gente está falando de um país continental, então a gente está falando de um país em que existem microempresas, pequenas empresas, empresas formadas dentro do ambiente familiar ali que sequer tem regulamentação. E aí nesses espaços... eu não consigo te dizer como tem sido adotado. Sim. O fato é que o assédio sexual acontece na clandestinidade, né? Então, quando a gente está falando de um relacionamento, se a gente for analisar friamente, a gente está falando de algo que é público e que o consentimento é
é público também. Sim. O assédio sexual não tem isso. Ele acontece na clandestinidade, não tem o consentimento. Muitas vezes é impossível se provar que o assédio aconteceu, exatamente por ele acontecer num ambiente ali entre as duas partes, né? Entre o agressor e a vítima. Lidiane, agora você mencionou algo bem importante, que é, olha, a pessoa assediada, ela precisa daquele trabalho, ela se vê encurralada, e com isso ela acaba desenvolvendo outras doenças, principalmente relacionadas à saúde mental, né, a maior parte. Você mencionou burnout, tantas outras. Como essa pessoa consegue aí lidar no sentido de tomar uma atitude? Eu peço a conta, não peço? Será que essa empresa vai me acolher? O que deve ser levado em conta? Eu acho que todas as empresas elas deveriam ter esse respaldo de saúde mental, para poder fortalecer os funcionários, para que eles possam se sentir seguros. Na maioria da parte, todos eles se sentem inseguros porque não tem esse respaldo dentro da empresa, para que eles possam tratar da saúde mental, para saber como reagir. A gente viu o caso lá, né, do Pablo Marçal, o quanto que o Datena se descontrolou. Então, assim, a saúde mental é algo que a gente precisa levar em todos os lugares, e cada vez mais está sendo necessário, não é mais uma causa de frescura, vamos dizer assim, porque sim, hoje em dia para a sociedade tudo é frescura, né? Não, tá com depressão, imagina, isso aí passa. Se não é uma doença que a pessoa vê, então ela não consegue enxergar. Então, assim, se as empresas começarem a realmente dar valor à saúde mental, para eles fortalecerem os funcionários, eles vão ter essa força para poder ir em busca do que realmente lhe é cabível. Então, assim, para eu poder tomar uma atitude, eu preciso estar bem mentalmente. Sim. Agora tem uma outra coisa. Algumas empresas, inclusive, criam as cartilhas, né? Existe uma comissão e tudo mais. E como existe também a preocupação de algumas de uma linha tênue entre o que é assédio e o que é, às vezes, uma pessoa querendo prejudicar a outra, dizendo que foi vítima de assédio, mas, na verdade, eram outras coisas. Como que fica isso no âmbito do direito, Jaqueline? Essa é a maior dificuldade. O assédio, como eu disse agora há pouco, acontece na clandestinidade. Então, a prova é muito difícil. Uma coisa que é muito importante é a gente entender que, se ele acontece dessa maneira difícil de provar, o primeiro passo é validar a palavra de quem está denunciando. Podem acontecer situações onde a denúncia não é verdadeira? Podem, mas a gente não tem nem estatística sobre isso. Então, invalidar a palavra da vítima, né, de quem está denunciando, pode desencorajar que todas as outras façam a denúncia. Para o direito, né, trazendo para um processo judicial, seja na esfera criminal, seja na esfera trabalhista ou na esfera civil, se a gente for falar de uma indenização numa relação de trabalho que não seja seletista, por exemplo, as provas são fundamentais. A ausência de provas gera um processo criminal que inocenta um suposto agressor, né, um violentador, gera uma improcedência de uma ação civil, gera uma improcedência de uma ação trabalhista, se o julgador não tiver esse olhar de validação do depoimento da vítima. Porque a lei, a gente sempre fala nos programas, né, em grande parte, que a nossa lei ela é muito bonita, mas tem uma questão interpretativa aí também, né? Porque, por exemplo, vamos supor que alguém é assediado, não aguenta mais aquela situação, pede as contas. A empresa não está sabendo por que ela perdeu as contas. Aí ela resolve, então, entrar na justiça dizendo: eu pedi as contas porque não aguentava mais aquela situação de assédio sexual. Então, até antes, para quem estiver passando por isso, ela deve chegar para ou um chefe de outro setor, caso o chefe seja do seu mesmo departamento, ou para algum caso a empresa, por exemplo, não tenha uma comissão, né, que geralmente são as grandes corporações. Ela deve chegar a procurar por alguém, porque às vezes o que ela faz? Ela fala com o primeiro coleguinha que senta do lado da mesa dela. E aquela pessoa, muitas vezes, nada pode ajudá-la no que diz respeito à tomada de decisões. Como que vocês duas diriam? Você que, inclusive, já atendeu casos assim, Lidiane. Vou começar pela Lidiane. Como que elas deveriam? Porque às vezes ela se sente encurralada. Com quem ela vai falar se o chefe direto dela é quem está assediando sexualmente? E aí? Eu acho que precisa da ajuda realmente de um profissional
da saúde mental para que ela saiba como ela pode lidar com tudo isso. Então, ela precisa, primeiramente, se fortalecer para criar a coragem, porque ela já está totalmente com a saúde mental afetada, porque ela não se sente mais bem, porque ela se sente insegura. Então, ela se sente num ambiente em que ela tem que estar o tempo todo atenta, porque de qualquer hora chega a pessoa ali. Então, ela não sabe como se comportar mais. É um estresse o tempo todo. Sim. Né? A autoestima já está acabada. Então, ela precisa, sim, ir voltar em busca dela. Porque o problema é que as pessoas não conseguem se impor. O assédio, ele acontece, mas para que ele não seja recorrente, a pessoa precisa se impor. Sim. Porque muitas vezes o agressor, ele procura a vítima que ele vê aquela, ela não tem boca para nada, ela fica quietinha, ela aceita uma ordem, ela aceita... Então ele sabe com quem ele pode mexer. Sim. Não é qualquer uma, ele escolhe a dedo quem é a pessoa. Porque então essa pessoa é mais fragilizada já. Mas aí, dentro desse contexto, Jaqueline, como a pessoa, por exemplo, pediu a conta, né, pediu demissão do trabalho, vai dizer depois lá na frente, olha, eu pedi por causa disso, ele não tem prova, e aí? São várias situações, né? Primeiro, que muitas vezes a pessoa que é assediada não se entende nessa situação, nessa condição. Demora a entender que aquilo era um assédio. Tá. Às vezes ela se sente constrangida, mas não entende a dimensão, não entende que a gente está falando de um crime previsto no Código Penal, de uma conduta que gera a responsabilização do empregador, inclusive. Então esse é o primeiro passo. Às vezes a pessoa pede demissão e ela nem entendeu que ela viveu uma situação de assédio. Quantas e quantas vezes, em conversa com funcionários, né, que procuram a justiça, a gente precisa provocar, a gente precisa questionar no final de uma entrevista, né, no escritório, falar, mas tem mais alguma coisa? E aí a pessoa precisa ser provocada a entender que aquilo é assédio. Esse é o primeiro ponto. Por exemplo, se ela manda um e-mail para a gestão daquela empresa, dizendo que está acontecendo tal situação e nada é feito, aí é diferente. A empresa tem obrigação de apurar. Tá. O empregador é responsabilizado. Se caso há uma denúncia de qualquer tipo de falta grave de um funcionário ou de um gestor e não tem apuração. Tá. E, inclusive, um pedido de demissão decorrente de uma situação de assédio sexual ou até moral, que não é nosso objeto hoje, mas até moral, pode ser revertida no judiciário caso se demonstre. Aí a gente pensa assim, é difícil de comprovar, mas se demonstra que houve a denúncia e que a empresa não tomou as medidas necessárias, pelo menos para apuração, Certo. a empresa é responsabilizada. Gera a conversão do pedido de demissão em demissão sem justa causa, gera dever de indenizar. Então é importante tentar documentar. Eu sei que é muito difícil, que às vezes é difícil se entender na situação de violência, que há medo, que há receio, mas fortalecidas, né? Se as pessoas estiverem fortalecidas, como a Lidiane falou, um e-mail, uma mensagem, isso é importante, documentado, porque boca a boca não tem como provar. Tá certo. Então, olha, a gente foi às ruas de Campinas justamente para ver o que a população está pensando, o que a população entende como assédio sexual. E quem traz as informações é a Rúbia de Oliveira. Oi, Mirna, boa tarde para você, boa tarde a todos. Sim, nós estamos aqui no centro da cidade porque nós vamos conversar com algumas pessoas referente a essa questão do assédio sexual no ambiente de trabalho. Eu tenho aqui alguns dados que quero repassar para vocês. O Brasil registrou somente no primeiro trimestre de 2023 um total de 831 denúncias de assédio sexual no ambiente laboral. Isso segundo o Ministério Público do Trabalho. Então nós viemos aqui no centro para saber das pessoas se elas sabem o que realmente se configura como assédio no ambiente de trabalho. Vamos conferir. Você sabe o que é o assédio sexual no ambiente de trabalho? Sim, tem várias formas de dizer o que é, né? Você já passou por isso? Não, graças a Deus não. Qual é a avaliação que você faz das mulheres que passam por uma situação dessa e que ainda continuam nesse mesmo ambiente? Que elas não devem se calar, né? Que elas têm que procurar seus direitos, têm que denunciar se for um assédio muito grave. Se não é grave, cobra do colega de trabalho, não quero isso, não aceito. Então a gente tem que se impor no ambiente de trabalho o respeito. Você já passou pela situação de assédio sexual em algum ambiente de trabalho? Sim, algumas vezes sim, até pelos próprios funcionários mesmo da empresa.
E qual é a sensação quando acontece isso? Nossa, é uma sensação horrível, né? Ainda mais quando você é excluída ali entre as turmas. Eu já passei uma situação muito ruim. E você fez o quê? Qual a atitude que você tomou? Ai, a atitude que eu tomei foi sair daquele lugar, que aquele ambiente estava me deixando já doente, né? Em viver um trabalho assim, né? É delicada essa situação quando acontece, né? Nós estamos falando com você e aí você me disse que você já passou por isso, né? Qual a sensação que você teve? Como que você ficou? Nossa, eu me senti muito mal. Porque, na verdade, você viver um ambiente assim, fica um ambiente tóxico, né? Aí a melhor maneira é você sair, né? A melhor sensação é essa, né? Que a sua saúde mental vale mais, né? Depois que você saiu, se libertou. Nossa, me senti, foi um alívio, né? Bem mais. É um assunto delicado, porém que precisa ser debatido e compartilhado com a população, já que uma das dificuldades ao ajuizar uma ação de assédio sexual é a produção de provas, né? Então agora nós voltamos ao estúdio com as seguintes questões. Mirna, o que realmente se caracteriza como um assédio sexual no ambiente de trabalho? Quais os direitos da vítima e como a gente faz para se prevenir dessa situação? É com você. Tá certinho, obrigada, Rúbia. Eu acho que uma coisa bem importante é falar assédio sexual é no trabalho. Não existe assédio sexual fora do trabalho. Não existe assédio sexual fora do trabalho ou em algumas situações... Fora do trabalho é importunação sexual. Importunação sexual ou estupro. Tá, então vamos passar pelo beabá. Toda vez que você ouvir falar sobre assédio sexual, ele se caracteriza, uma das características, ambiente de trabalho. Isso. Importunação sexual é em outro ambiente, no ônibus, na rua, no mercado, etc. É isso. E o estupro, que daí é a consumação, né, do ato sexual sem consentimento da vítima. É exatamente. Isso. Inclusive em decorrência do assédio sexual. Se o assédio gera uma atitude mais grave, a gente está falando de 2 crimes. O assédio que antecedeu e o estupro depois. Certo. Inclusive, a gente está falando aí dessa questão de quando a vítima deve, então, sair, etc. e tal. Chega casos em que a vítima, olha, se você não aceitar, se você não tal, você, tipo assim, de sofrer algumas, tipo de... Como se ameaça, retaliações. Sim. Por não estar aceitando aquela cantada, digamos assim? Tem. Sim, existe. Ele fica mexendo com a saúde mental da pessoa, né? Então ele fica fazendo ameaças. Olha, se você não fizer isso, seu salário vai abaixar. Então ele fica mexendo com ela e é isso, se a pessoa não estiver fortalecida, se ela não estiver bem resolvida com ela não é capaz de sair disso. Dá, por exemplo, mais atividade para aquela pessoa do que para outras, como se fosse um castigo, coisas nesse nível? Exato. Exato. Por exemplo, vou tentar trazer situações práticas, né, para ficar claro. Convites insistentes para sair. As pessoas têm uma relação interpessoal dentro do ambiente de trabalho, fazem amigos, fazem colegas, saem juntos. Mas quando aquilo se torna algo claramente com o objetivo de obter uma vantagem sexual, a gente está falando de assédio sexual. Sim. O toque. Já vi alguns casos em que o gestor chega para cobrar uma tarefa ou para passar uma tarefa e ele precisa encostar, vou até fazer isso aqui com autorização da Lidiane, ele precisa chegar e colocar a mão no ombro, colocar a mão na perna e falar, olha, eu vim te trazer isso aqui, todos os dias dessa forma. E é sempre esse o recorte, esse o filtro. Tem consentimento? Chega por trás da cadeira. Isso. Está incomodando? E isso é uma coisa que eu sempre digo, a gente vai parar de se deparar com essas situações em qualquer âmbito ou esfera quando a gente entender que o espaço do outro é do outro. Quando a gente invade o espaço do outro, muito possivelmente a gente está cometendo algum crime da legislação brasileira. Sim. Olha, nós vamos para um breve intervalo e já já a gente volta com o Estúdio Câmara, vamos tomar um pouquinho d'água porque o tempo continua seco aqui, hein, gente? Até já.
De volta com o Estúdio Câmara, que hoje recebe aqui a Jaqueline Gachê de Oliveira, que é presidente da Comissão das Mulheres Advogadas e dos Direitos das Mulheres da OAB Campinas, e também com a terapeuta Lidiane Pavani. Nós falávamos aqui sobre como, uma pergunta inclusive que a Rúbia deixou, quais são então as ferramentas, como que a gente consegue prevenir, existe uma forma de prevenção ao assédio sexual? Conscientização. É preciso que se fale desse tema em todos os espaços, mas especialmente dentro das empresas, não importa o porte da empresa. Existem ONGs que prestam esse serviço, profissionais que têm treinamento sobre isso, e com frequência, porque também não adianta, né? Se a empresa é uma empresa que tem grande rotatividade, você faz um evento de conscientização uma vez a cada 5 anos, você perde ali o objetivo. Mas é conscientização. E, mais uma vez, uma mudança de comportamento, uma mudança de comportamento da sociedade, de entender essa questão do espaço do outro, de entender que nossos corpos não são públicos. Sim, agora eu vou dar uma espinhada aqui na gente, hein? A gente está falando, claro, que o assédio sexual pode existir tanto para os homens quanto para as mulheres. Mas a gente sabe que na prática e no nosso Brasil, os homens, quando às vezes acabam não percebendo que são assediados, por quê? Porque a mulher começa ali, de certa forma, a assediá-lo, e ele fala, nossa, minha chefe tá gostando de mim. Olha, minha chefe tá gostando de mim. Então, é uma linha bem tênue isso também, né? A minha mãe fala assim que a sociedade cria as mulheres para se casarem e os homens para terem várias namoradas. Estou sendo gentil com o que eu estou falando, né? Certo. Então, eu acho que voltamos a dizer, é uma questão de cultura mesmo. A gente ensina para os homens que eles podem tudo, que eles podem, né, que eles devem ter várias mulheres, e a gente ensina para as mulheres que elas precisam se comportar e ficar quietinhas dentro do ambiente privado. Sim. Então, por esse motivo, e aí é muito importante pensar que a gente está falando de um homem que aprendeu isso desde criança. Então, meninos, a gente falou isso num outro programa, os dados de estupro de vulnerável demonstram que meninos, né, crianças e adolescentes são vítimas de estupro de vulnerável. Mas é difícil se identificar nessa situação, porque se entende na realidade que é uma conquista, que eu até falo que a autoestima do homem é maravilhosa, porque ele acha que é aquilo e não consegue ver que o limite está sendo ultrapassado, né? Sim. Agora, quando a gente pensa o contrário, né, muitas, inclusive, dessas mulheres vítimas têm um companheiro, tem um casamento, até às vezes com uma outra companheira também. Como que ela consegue? Porque daí ela se sente, como que eu vou falar isso em casa? Como que eu vou falar para o meu parceiro, para minha parceira, que eu estou sofrendo isso no trabalho? Ela sofre duplamente também. Uhum. Tem Sim. isso também, Lidiane? Sim, né? Porque ela se sente incapaz de lidar com a situação, então ela se sente enfraquecida e por isso que mexe tanto com a autoestima dela. Tá, eu tô tentando pegar aqui alguns dados na internet da agência Patrícia Galvão, né, que também, inclusive, fala sobre essa questão de frequência e tudo mais. Olha que eles falam assim, olha, os casos de assédio têm maior prevalência entre as mulheres jovens na faixa entre 16 e 24 anos. A gente viu, inclusive, a entrevistada era uma menina, né, Sim, bem jovem. 76,1% das vítimas foram vitimizadas no último ano, e à medida à medida em que avança a idade, cai a prevalência de assédio sexual, ou seja, a questão são as jovens. Também a questão racial, em maiores níveis de vitimização, acontece entre as mulheres negras, 49,1%, do que entre as brancas, que é de 42,2%. E em relação à escolaridade, a prevalência aumenta com os anos de estudo. Olha, enquanto 31,8% das mulheres com ensino fundamental relataram algum tipo de assédio, entre as mulheres com nível superior, esse número chega a 59,7%. Por que isso? Será que é a questão da consciência ou é a questão do poder no trabalho? O que é isso? Eu acho que tem a ver com o receio de perder o emprego também. Tá. Se a gente fizer, né, que agora eu não vou ter dados aqui, mas se nós fizermos um
uma análise estatística sobre as ocupações, né, sobre os cargos que as mulheres ocupam no Brasil, e nós verificarmos que as mulheres negras ocupam, na grande maioria, não ocupam cargos de liderança e não têm uma formação acadêmica igual ao das mulheres brancas, a gente está falando de mulheres que estão em trabalhos onde elas não têm uma posição hierárquica superior. Sim. Então, isso significa que denunciar pode significar perder o emprego. Então, tem esse lado, mas também tem a questão do entender que está na situação de assédio. Acho que são as duas coisas. Tá. A consciência de que está sofrendo assédio, mas uma maior chance de perder o emprego em decorrência dessas posições de cargos de liderança ou não, e saber que está vivendo o assédio, ou se acostumar mesmo com a situação, né? Sim. De a vida inteira passar por uma situação assim e normalizar, o que está muito errado. Sim, a gente tem inclusive números da Justiça do Trabalho, mas falando justamente sobre essa questão do número de assédio, e a maior parte terminou em conciliação. Me fala sobre essa ferramenta jurídica que é a conciliação num caso de assédio. Então, é assim, a Justiça do Trabalho, ela tem, por natureza, uma maior abertura para conciliação. Tá. Vamos falar o seguinte, na Justiça do Trabalho, a gente discute relações de emprego CLT. Então, não é a relação do assediado com o assediador. Não. Então, a gente está falando o seguinte, uma mulher, vou usar a mulher porque a maioria, é vítima de assédio sexual no ambiente de trabalho, ela é demitida ou ela pede demissão, e aí ela busca a Justiça do Trabalho para reparar esse dano. Ela não entra com a ação contra o agressor. A ação trabalhista é proposta em face do empregador, que tem o dever de apuração ou de indenização. A conciliação, então, ela vai buscar uma reparação financeira, né? Então, ela vai... eu vou te pagar X de indenização, tá? Agora, com relação ao agressor, essa apuração se dá na justiça penal, no processo Mas criminal. Isso está previsto também no Código Penal? O Código Penal, assédio sexual tem previsão legal. Tá. Então, por exemplo, a vítima ela tem que lidar com duas questões. Se a empresa tiver essa questão de ter o acolhimento, ainda assim ela pode entrar criminalmente contra o assediador. Isso. Uma coisa importante é que o Código Penal só fala do assédio sexual vertical. Só fala do chefe para da posição hierárquica superior para inferior. E vamos repetir, a gente está no segundo bloco. Se você perdeu o comecinho do programa, existem duas formas. Explica de novo, Jaqueline. O assédio sexual em linha vertical, que é cometido por alguém que tem uma posição hierarquicamente superior contra algum subordinado. E o em linha horizontal, que acontece entre pares, né? Então, entre trabalhadores com a mesma função ou com a mesma ocupação, que não tem essa distinção de hierarquia. Tá certo. Lidiane, essa pessoa que muitas vezes precisa buscar terapia para lidar com isso, ela acaba tendo algum entrave no sentido de... Porque a menina falou, eu procurei outro emprego, ok. Mas às vezes a pessoa fala assim... Agora, eu acho que melhor não trabalhar mais. Sim, tem esses casos? Sim, que daí acontece o TREPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, nos casos mais avançados. Aí a pessoa não quer mais sair de casa, porque ela tem medo de qualquer pessoa chegar perto dela. Então, gera um desconforto muito grande e gera esse estresse a ponto dela realmente querer se isolar. Então, é uma depressão profunda que ela também pode entrar. É algo muito sério. E eu acredito, você falando sobre as idades, é porque realmente, abaixo de 24 anos, a pessoa fica mais vulnerável. Sim. Ela não sabe como se defender. Então, quando ela cresce acima de 24 anos, a gente já tem uma malícia, já sabe como se proteger, né? Então, eu acredito também que é por isso que os menores sofrem mais assédio. As mais jovens, os mais jovens também, né? Sim. Principalmente as mulheres. Agora, quando a gente pensa, a Jaqueline mencionou, e você também já no bloco anterior, sobre a questão da culpabilidade. Que essa pessoa, além de estar passando por isso, ela fica pensando, o que eu fiz? Será que foi aquele dia que eu dei aquele sorriso da piada que meu colega contou? Será que foi aquele dia que eu venho com uma roupa assim? Ela começa a se perguntar o que ela teria feito para acionar isso no outro. Sim, lembra que eu falei
que o agressor escolhe a vítima? Lembro. Porque ele percebe quem é mais vulnerável. Então ele vê, e essas pessoas escolhidas são realmente aquelas que ficam se culpando por tudo. Ai, nossa, eu não trabalho bem. Nossa, sempre está sentindo culpa de algo. Então ela também começa a procurar nela onde foi que eu errei para ele estar dando em cima de mim. E se eu sou casada ainda, como é que eu falo isso na minha casa? O que meu marido vai pensar? Então, assim, ela acaba cada vez mais entrando num problema maior. Cada vez mais ela vai complicando a vida dela porque ela não sabe como se defender. Até porque, infelizmente, pela questão cultural, se ela chegar em casa e contar, ele vai Sim. falar o que você fez, né? E daí, Exato. como que você pede, né? Pode perceber que são pessoas, não são, são pessoas de uma... que precisam mais do dinheiro, digamos assim. Então, assim, como que eu chego na minha casa e vou falar pro meu marido que eu quero demissão? Sendo que eu preciso do trabalho. Sim. Então, é muita coisa envolvida nisso. A gente falou da questão do dinheiro, mas quando a gente viu lá, inclusive, esse painel apresentado ali pelo Patrícia Galvão, né, que trabalha justamente nessa questão de violência contra a mulher, e quando eles fazem esse recorte, eu vou aqui abrir de novo o painel que eles trouxeram. Peraí, só um pouquinho, que eu já estou abrindo aqui a internet para a gente acessar. Você falou da questão do dinheiro, que é, claro, a questão financeira, ela puxa bastante, mas quando a gente olha em números, quanto maior o nível de escolaridade, mais são mais denúncias, é isso? Não quer dizer que as outras que têm um nível menor não foram assediadas, mas é que as que têm o maior nível de escolaridade conseguem denunciar, é isso? Uma coisa que eu sempre alerto é que todos esses dados são subnotificados. Tá. Então a gente falou de 800 e poucas denúncias, né? Isso. A gente falou nas ruas, não foi isso? Foi. Que o Ministério Público do Trabalho falou. Sim. Se a gente pensar que a gente está falando de 800 e, sei lá, 30 denúncias num país desse tamanho, dá pra gente entender que esses dados não são reais, né? Sim. Então a maioria das pessoas não denuncia. A questão é o acesso. Então a gente precisa lembrar que, primeiro, as pessoas têm medo da demissão, de perder o emprego. A gente sabe muito bem que denunciar qualquer tipo de violência, e aí eu vou fazer o recorte do gênero, contra a mulher, submete à revitimização, à violência institucional, à culpabilização. Então, muitas mulheres vão deixar de denunciar. Então, eu acho que isso tem mais a ver com o encorajamento, o acesso à informação, o acesso aos canais de denúncia, do que propriamente a necessidade ou não necessidade. Sim. Eu tendo a acreditar que isso tem mais a ver com o acesso mesmo. Então, vamos imaginar o seguinte, uma empresa que tem um canal de denúncia vai possibilitar maiores denúncias. Uma empresa que não tem. Então, vamos voltar naquilo que eu falei. As mulheres negras ocupam, em sua grande maioria, espaços no mercado de trabalho que não são de liderança, não são cargos de gerência, enfim. A gente fala de mulheres que normalmente ocupam o trabalho de cuidado, o trabalho doméstico, que estão em trabalhos que muitas vezes não são exercidos em grandes corporações ou em espaços que possibilitem a denúncia. Então, eu tendo a acreditar que tem mais a ver com o acesso aos canais de denúncia, a conscientização do que é a violência, o encorajamento do que é a necessidade ou não do trabalho. Sim, eu acho que é bem essa Sim. questão cultural mesmo. Inclusive, eu lembro que, eu não sei se existe ainda esse movimento, mas uma época existia um movimento, inclusive do Conselho Regional de Enfermagem, falando dessa questão da sexualização da profissão de enfermeira. Sim. Justamente por conta dessa questão do número de assédios, por exemplo, nesse mercado de trabalho, por causa desse fetiche em relação à profissional. E aí a gente soma isso à sexualização da mulher preta, Sim. que já é uma cultura do nosso país, né? Então, na verdade, se a gente olhar, é um grande ciclo de violência, é uma cadeia, né? É uma coisa, é um comportamento que leva a outro, é um preconceito que leva a outro, é uma violência que leva a outra, e tudo está relacionado. Sim. Agora, você falou sobre conscientização. A gente fala bastante sobre educação aos pequenos em relação à violência doméstica, respeitar a mulher. Você acha que essa questão do assédio, ele entra nesse bojo? Sem dúvida.
Sem dúvida, porque começa na infância. Eu não tenho filhos, né? Mas tenho 1 milhão de sobrinhos, um monte de criança, e eu sempre falo para as pessoas que a criança reproduz comportamento, reproduz o que vê e não o que a gente ensina. Então, se a criança cresce, e aí Lidiane vai poder me corrigir, né? Mas se ela cresce num ambiente onde é naturalizado, e aí eu não vou nem falar do assédio, mas um comportamento sexual inadequado é naturalizado, a agressividade ela é naturalizada, isso vai se reproduzir nos ambientes externos, né? No ambiente fora da casa, e isso vai ser levado para sempre, para a vida. Sim. Né? Então, é uma coisa que a gente já falou também da educação sexual, do ensinar para a criança e para o adolescente o que é permitido e o que não é permitido, quando é invadir o seu corpo, quando não é invadir o seu corpo, para que a gente evite tudo isso. Agora, Lidiane, quando a gente consegue ensinar tudo isso, né, e educar tudo isso, mas sem que cause aquele trauma, nossa, então não posso deixar ninguém chegar perto de mim, porque também às vezes tem casos que a família, ela começa a ensinar de uma forma que essa criança simplesmente fica desesperada quando alguém chega perto dela e, nossa, será que isso é alguma coisa que meus pais, meus responsáveis me explicaram? Como que é isso? Trazer essa informação, que claro é importante para a proteção do indivíduo, mas também que ele não vire uma neura. Existe esse caminho? Existe. Pais saudáveis, com uma mente saudável, criam filhos saudáveis. Então, se a mãe já veio com algum trauma, ela vai passar para o filho se ela não se cuidar. Então, por isso que é tão importante, a gente precisa de um equilíbrio para tudo. Então, pode ensinar brincando, põe alguma boneca, olha, aqui não pode pôr a mão aqui, filha? Pode, aqui não pode. A mamãe pode, quando vai dar banho. Então, é necessário essa educação mental. Sim. Para que você consiga trazer crianças saudáveis para o mundo. Sim. Né? Então, assim, se os pais não são saudáveis, busquem essa saúde mental para que você possa estar lidando com a criança, porque senão vai ser mais do mesmo. Sim, por exemplo, você, antes mesmo de começar aqui o Estúdio Câmara, a gente conversou, você disse que já atendeu, inclusive, caso de uma paciente que sofreu, né, o assédio sexual. Como que a gente pode, então, que a pessoa perceba e que ela busque apoio mental junto com um profissional credenciado, ou às vezes nem todo mundo também tem acesso, que a gente sabe que hoje tem as questões também financeiras para se ter acesso a isso. O que você diria? Eu diria, em primeiro lugar, respeite-se. Se você não consegue fazer a denúncia, então busque caminhos para que você consiga um outro emprego, porque às vezes é muito mais fácil para essa pessoa realmente mudar de emprego do que fazer a denúncia. Sim. Veja até onde você está indo, até quanto desrespeito você se permite receber. Eu acho que assim, a maneira com que a gente recebe o desrespeito é que a gente vai mostrando, comigo você pode estar fazendo o que você quiser. Sim. Então é saber se impor. Não tô bem. Então assim, tome uma atitude. Não, realmente, esse emprego não tá me fazendo bem. Eu vou denunciar, eu tenho provas. Então assim, se armem, né? Põe o celular. Gente, hoje em dia, põe o né, celular para gravar. Tá tudo muito fácil. Põe num canto o celular. Mas a justiça aceita esse tipo de gravação? Aceita. Tá. Toda vez que eu sou interlocutora, que eu faço parte daquele diálogo, a gravação, claro, ela não é uma prova, né? Pode ter manipulação, pode ser pedido uma perícia, pode querer, né, saber se não tem alguma adulteração. Mas gravação, e-mail, mensagem de WhatsApp, gravação de ligação, bilhete. Creiam, as pessoas ainda escrevem bilhete. Bilhetinho no papel. Tudo isso é utilizado, se não como prova, como indício de prova. Sim. Mas como a gente está falando, mais uma vez, de crimes que acontecem na clandestinidade, qualquer coisa pode ajudar. Sim. Agora, por exemplo, eu vou dar muito exemplo para a pessoa que está em casa entender. A pessoa mandou um bilhete e falou assim, olha, vamos sair hoje, por exemplo. Aí, quando que aquilo se transforma em assédio, quando se transforma em uma paquera? Quando a conduta é reiterada, ela é repetida e não há abertura da vítima. Então, por exemplo, tá acontecendo uma conversa, tem uma troca ali de interesses, né, de intenções. Isso é paquera.
Ok. Eu não quero. Eu já disse, não vou sair com quero, você. não- E isso por favor. continua no ambiente de trabalho, é assédio, fora importunação sexual, dependendo da situação, se torna até estupro. Porque, inclusive, a gente já tem entendimento dos nossos tribunais superiores que o beijo, vou falar roubado, né? Que é a expressão que a gente usa, é estupro. Não existe mais beijo roubado. Não, é estupro. É estupro. É estupro. Olha, então a gente precisa pensar, né? Isso não só no ambiente de trabalho, no Não, caso na do vida. beijo roubado, na vida. É. Beijo roubado é estupro, viu? É bom, nem eu sabia disso. O STJ entendeu que o beijo roubado pode ser considerado estupro. Antigamente era visto como romântico, né? Uhum. Muita coisa era vista como romântica. Muita coisa, ainda bem que não é mais vista assim, né? Mas no caso, então, quais os canais? A gente falou desde o começo de que a pessoa chegar a falar com a empresa, mas existem outros canais. O Ministério Público do Trabalho pode agir nesse caso ou não? Liga no telefone do governo federal. Tem alguns canais, caso a pessoa não consiga falar dentro do seu próprio ambiente de trabalho o que está acontecendo? Uma série, né? Então a gente pode denunciar no Ministério Público do Trabalho. Podemos usar os sindicatos quando a gente está falando de relação de emprego CLT. Tá. Podemos procurar direto o Judiciário, a Justiça do Trabalho, procurar delegacia, fazer boletim de ocorrência, se a gente está falando de um encaminhamento criminal. Dentro das empresas, procurar as empresas, procurar ajuda especializada em atendimento psicológico, psiquiátrico, terapia. Em Campinas, a gente tem o CEAMO, que é o Centro de Referência, né, de Atendimento à Mulher. Não é só para vítimas de violência doméstica e familiar, é para violência contra a mulher. A gente teve esse ano, agora não lembro se já faz mais de um mês, a inauguração da Casa da Mulher Campineira, que tem uma gama de profissionais, né, uma rede para atendimento. Então, e as ONGs e as OSCs, né, como é o caso do Me Too, que se não tomarem medida imediata, vão fazer os encaminhamentos ali para quem for necessário. É importante, inclusive, como você mencionou o CEAMO, grande parte pensa que o CEAMO, que é hoje a Casa da Mulher, funciona apenas para a mulher vítima de violência doméstica. E a Jaqueline colocou muito bem, que é qualquer tipo de violência contra a mulher, né? Em que casos é necessária terapia? Em todos. Em todos. Eu ia falar que sempre. Terapia é vida. Terapia é vida. Eu acho que todos, né? Principalmente para a pessoa saber se posicionar. Para ela não deixar com que isso comece. Né? Porque quando você tá bem, você sabe, não, aqui não. Então não dá nem continuidade em um contato físico, em nada. Colocou a mão, não gosto que me toque. Mas as pessoas não conseguem se posicionar. Tá, mas aí, por exemplo, a pessoa dá licença, vou fazer igual a Jaqueline. Lidiane tá sendo nosso exemplo. Ai, gente, toque aqui. Não quero que me toque. A pessoa fala, nossa, como você é ignorante, como você é fresca. Respeite a minha vontade. Ah, muito bem, gente. Saber olha. se posicionar. É isso, É né? o saber se posicionar. Eu falo assim, que hoje em dia as pessoas falam, eu não vou falar para causar problema, mas problema com quem? Se aí dentro tá tudo um caos. Sim. Então eu não Não causo adianta ser legal com problema. todo mundo, dar aquele sorrisinho amarelo, Sim, mas tá sofrendo não, por dentro, né? Não, hoje em dia a gente pode falar. Então não gosto. Você é chata. Eu sou. Eu sou Sou chata. Eu sou. não gosto Então, que mas coloque a eu mão não em mim. gosto que coloque a mão. Pronto. É saber se posicionar. Mas a pessoa fica encurralada. Então ela aceita um toque, ela aceita um outro toque, ela vai aceitando, até a hora que aconteceu, ainda tem o caso, mas você deixou. Eu achei que você queria. Eu achei que você Achei queria. que você queria, porque essa você nunca fala. falou não, né? Essa fala, eu achei que você queria. Eu vi esses dias no Instagram, não lembro em qual perfil, um post que dizia assim, como a gente, eu não lembro exatamente, mas era como a gente faz para que as pessoas entendam que o não é não, né? Porque essa é a grande questão, né? As pessoas, o não precisa ser externalizado, eu não preciso necessariamente olhar para alguém e falar, não quero que você me toque. Às vezes a pessoa não tem essa facilidade, como a Lidiane tá falando, ela não tá preparada, ela não consegue falar, mas o afastamento, o silêncio, o comportamento da pessoa demonstra aquilo. E eu volto a dizer, é a invasão do espaço. Se você não tem abertura, você não tem que estar naquele espaço. Sim. E quando a gente está falando de mulher, é mais difícil ainda, porque as pessoas confundem
o nosso humor, a nossa forma de lidar com as pessoas, a nossa forma de falar com abertura para investidas Nossa, ela sexuais. é tão legal, chega, cumprimenta todo mundo. Eu acho que ela vai aceitar, hein? E se eu puder complementar uma coisa, Mirna, que eu acho muito importante, já que as pessoas vão assistir isso e vão refletir, nós também, né, enquanto sociedade, precisamos entender que vítimas de qualquer tipo de violência precisam ter os seus tempos respeitados. Muitas vezes, uma mulher ou uma pessoa vai ser vítima de assédio sexual e vai levar 1 mês, 2 meses, 1 ano para entender que passou por isso e ter coragem de denunciar. E ela não pode ser invalidada. Mesmo que aconteça prescrição para apuração criminal ou para apuração numa reclamação trabalhista, quando ela fala... Muitas vezes ela demorou tudo isso, ela teve que passar por um processo para entender. E quando ela nos conta e não quer denunciar, a gente tem que respeitar. A rede de apoio tem que dar à mulher o apoio que ela precisa sem forçar, sem obrigar, sem exigir que aquela pessoa tenha uma postura que talvez ela não queira. Porque também tem que respeitar se ela disser, eu só quero me afastar, mas não quero Exato. denunciar. Essa pessoa... Mas ela também pode ser, quando isso vem à tona, coagida a não denunciar? Mas a coação pode acontecer em qualquer momento, né? Mas eu digo assim, por exemplo, e eu já vi casos assim, existem empresas que fazem o canal de denúncia e dão à mulher vítima de violência no ambiente de trabalho a possibilidade de escolher o que ela quer fazer. Às vezes ela quer só o acolhimento. Tá. Então ela só quer ser ouvida, quer continuar trabalhando, não quer que isso tenha nenhum desdobramento, ela só quer ser ouvida. Às vezes ela quer o acolhimento, mas ela quer fazer uma denúncia dentro do compliance da empresa, por exemplo, para uma apuração ou uma medida dentro do ambiente corporativo. E às vezes ela quer seguir com as medidas judiciais. Ou às vezes ela pode pedir, por exemplo, transferência de departamento? Pode pedir transferência de departamento, se for necessário para que essa situação seja sanada, a empresa pode garantir isso a ela. Tá. Né? O que não pode é ter omissão. A empresa não pode se omitir. Ela não pode ignorar uma denúncia. Sim. Olha, meninas, muita coisa para a gente entender sobre essa questão, mas que fique claro, então, o assédio sexual era o ambiente de trabalho e tem aí todos os canais possíveis para que essa mulher seja aí acolhida, querendo resolver ou querendo denunciar. É isso. Isso. Tá certo, então, gente. Eu agradeço a participação de vocês. O Estúdio Câmara fica por aqui. E eu vou pedir, só para finalizar, que tanto a Jaque quanto a Lidiane, que vem aqui no programa pela primeira vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Deixa aí uma frase para, talvez, um homem ou uma mulher, ou quem quer que seja, esteja assistindo o Estúdio Câmara e se vê nesse cenário de assédio sexual. Eu acho que o mais importante é que quem vive qualquer tipo de violência, no caso, o assédio sexual... Olha aqui, olha nessa câmera. Entenda que não está sozinho. Não está sozinho, tem para quem pedir ajuda, seja no tempo que for, e que não é vergonhoso. As pesquisas dizem que todas nós mulheres, em algum momento da vida, seremos vítimas de algum tipo de violência. Então, se sinta acolhido e procure ajuda, independente de qual seja. Lidiane. Essa câmera aqui. Se escolha sempre, porque a partir do momento que você começa a olhar para você com uma outra visão, você consegue ter força para se impor e para fazer o que é melhor para você. Não sinta vergonha se você passou pelo assédio, se você ainda passa, mas entenda que agora você pode escolher diferente. Muda, que você vai conseguir. Tá certo, então, olha, gente. Se encoraje, independente de ser homem, de ser mulher, e busque aí os seus direitos também para que você garanta não só a sua questão de uma boa vivência no trabalho, mas também para você proteger a sua saúde mental, que é isso que a gente leva para a vida toda, né? O Estúdio Câmara fica por aqui, continue com a programação da TV Câmara Campinas. Até mais.